Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e Filosofia das Ciências Naturais. O tema nessa nossa aula hoje é Mendel e as origens da genética. Uma outra apresentação, nós vimos uma introdução a Mendel em relação às questões dos debates após a publicação da Origem das Espécies de Darwin, e se mostrou que não existia uma teoria da hereditariedade adequada naquele momento. E Mendel estava desenvolvendo o trabalho dele justamente naquele momento, mas não foi reconhecido. E vamos falar um pouquinho sobre os motivos por que Mendel não foi reconhecido na época dele, enquanto vivo, e até porque ele foi redescoberto. Porque também é uma outra coisa, no final das contas, nós vamos ver, Mendel publicou um artigo em vida, mas eu coloquei hoje como uma epígrafe: eu estudo, sou apenas um sujeito do verbo estudar. Pensar, nem tento. Antes de pensar, é preciso estudar. Apenas filósofos pensam antes de estudar. Gaston Bachelard é um filósofo da ciência, um epistemólogo francês do início do século XX, no auge do trabalho dele nos anos 1930, 1940. Nós vamos ver mais adiante, vamos falar sobre ele. E isso ele colocou já no final da vida dele. E muitas vezes eu me sinto assim, que o papel de quem ensina é, antes de tudo, estudar, entender, compreender, e é algo que não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Também, no caso dele, foi uma alfinetada na época a muitos filósofos. Bom, começando com Mendel, se aprofundando naquilo que a gente já viu de Mendel, batizado como Johann Mendel, e ganhou o nome monástico quando entrou para o monastério de Gregor. E nascido em 1822, o mesmo ano que nasceu Francis Galton, primo de Darwin, o mesmo ano que nasceu Pasteur. E ele nasceu num ambiente rural, na Áustria, né, de família austríaca, mas na época era o Império Austro-Húngaro, então o Império Austro-Húngaro era bem maior do que a Áustria atual, o que é hoje República Tcheca, e mais alguns outros países atuais faziam parte desse império, mesmo que não fossem de língua nem de cultura germânica. Que, aliás, língua germânica, né, o alemão, na própria Alemanha não é uma língua única, existe o alemão padrão. E na Áustria tem um alemão parecido com o da Bavária, apesar de todos se comunicarem entre si no alemão que é padronizado. Mas vamos mostrar um pouquinho dos dados biográficos dele. Sim, então ele, de família muito humilde, pequenos fazendeiros, agricultores com seu pedaço de chão, mas filho único, e que enfrentar dificuldades, etc., ele teria que herdar essa fazenda, essa pequena propriedade dos pais,
mas ele não tinha nenhum jeito para lida no trabalho pesado do campo, e foi descoberto quando criança, na escola da cidade dele. Ele foi descoberto por um padre e encaminhado para um colégio melhor. Ele teve que trabalhar para poder pagar os estudos. Ele ajudava outros estudantes, ele era tutor, recebia, digamos assim, que hoje em dia ele daria aulas particulares para poder se manter longe de casa. Muitas vezes tinha que voltar para casa. E uma solução que foi encontrada para se encaminhar para ele, questões de sociais. Ele era pobre e ele não tinha uma família como a de Galton ou de Darwin, aquela família onde naquelas condições. Então, para ele se sustentar, um caminho encontrado foi entrar para a Igreja Católica, para o seminário. E em 1843 começa a vida no mosteiro agostiniano de Brno, ou Brüm em alemão, Brünne, e que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Hoje em dia é na República Tcheca. É mais perto de Viena, não é na fronteira, mas é mais perto de Viena do que de Praga. E ele era muito metódico, muito tímido, muito calado, pouquíssimas palavras, e muito laborioso, muito trabalhador e disciplinado. Como Mukherjee fala, ele era um homem de hábitos em meio a homens de hábito. A partir de 1948 é dada a missão dele para ser pároco. Mas teve dois grandes problemas. Perdão, teve até mais. Eu não falei dois, pensei em dois agora, mas teve até mais. Ele não tinha vocação para pregação. Em Brno, a língua falada da população era o tcheco, e ele falava muito mal, nunca aprendeu direito a falar tcheco. E fora a timidez, fora síndrome do pânico que ele sofria pelo jeito, fora que ele não tinha condições de lidar com doentes, porque tinha que dar assistência a pessoas necessitadas, doentes, pobres, e conversar sobre os problemas delas. Ele não tinha, digamos assim, vocação para isso. Então, arrumou-se nesse mesmo ano uma vaga para ele como professor de matemática, ciências naturais e grego básico no liceu, que seria equivalente ao ensino médio, de uma cidade próxima, que é Znaim, que é na fronteira com, atualmente é na fronteira com a Áustria, essa cidade. É a alguns poucos quilômetros de Brno. Depois de algum tempo, se exigiu um exame, porque ele tinha feito o seminário, mas não era formado como professor de ciências. Então ele se preparou, e em 1850 ele foi fazer o exame na cidade mesmo de Brno e foi reprovado em geologia. Provavelmente duas coisas aconteceram. A pressão psicológica desse exame, e que ele nunca foi bom estudante para memorizar coisas mesmo. Classificação, ele nunca conseguiu entender. Ele tinha realmente uma mentalidade mais analítica, matemática, e menos mnemônica. Então,
foi dado uma chance também de fazer nesse mesmo ano um exame em Viena, reprovado justamente em biologia, e foi em zoologia, porque se pediu no exame oral, que era feito na época, para que ele falasse da classificação dos mamíferos. E ele inventou coisa, não usou a terminologia em latim. O que está escrito do que os examinadores escreveram é que ele insistia em colocar um nome em alemão, e que ignorava classes taxonômicas, inventava classes taxonômicas, classificou elefantes junto de porcos, coisa desse tipo. Então, e de fato, Mendel nunca conseguiu aprender taxonomia. Então, continuando, foi dado chance para ele de voltar para a universidade. Ao invés de ter só a formação do seminário, tem uma formação na universidade, e ele foi estudar numa das melhores universidades da Europa, que é a de Viena. Viena é cerca de 150 quilômetros de Brno. Uma viagem de trem na época demorava 4 horas. E um grande ídolo dele na Universidade de Viena foi o professor de física dele, que foi Christian Doppler, do efeito Doppler. Do efeito Doppler. E ele realmente se identificava muito mais com a metodologia experimental, mas se interessava pelos seres vivos. E se lamentava que os seres vivos não têm leis, não existe como na física, né? Não tem uma metodologia experimental. O estudo dos seres vivos na época basicamente era história natural, taxonomia, classificação e anatomia, descrever e classificar de acordo com critérios que ele achava que não tinham nada a ver com as leis da natureza, e sim com convenções humanas. E isso realmente ele tinha muita dificuldade de daquilo entrar na cabeça dele. Então, em 1853, volta ao mosteiro e fica como professor substituto em Brno. Na própria cidade de Brno, ele fica como professor substituto de ciências, mas ainda não tinha passado pelo exame. Ele tinha passado pela universidade. E, em 56, um novo exame, nova reprovação. Dessa vez foi em botânica, pelo mesmo motivo, que ele não conseguia aprender taxonomia. Mas já se interessava por ervilhas, já se cultivava ervilhas, e já tinha, desde a época da Universidade de Viena, ele já tinha muito bem informado, já estava bem consciente que a biologia precisava de uma teoria da hereditariedade. E nessa época, provavelmente desde a época que ele era estudante na Universidade de Viena, ele já tinha lido trabalhos sobre hibridização de plantas, que eram trabalhos que existiam na época, mas não eram nem tanto objetivando demonstrar algum padrão de hereditariedade a partir dos resultados híbridos, não. Então, como há 3 anos atrás, nessa época ele já cultivava as ervilhas, ele tinha feito experimentos com camundongos no mosteiro, mas tem vários inconvenientes. Vocês imaginem criar como cobaia camundongos para cruzar camundongos de raças puras ou variantes puros para ver hereditariedade nos híbridos. Sim, mas imagine isso no mosteiro.
vai se fazer o que com tanto camundongo? Né? Tem muitos inconvenientes, vai sacrificar todos eles. Isso no ambiente de mosteiro, criar camundongo em ambiente de mosteiro, criar ratos ou outros animais assim, que animais grandes não havia condições, e outros animais que seriam como cobaias, não, enquanto que ervilhas e tem uma série de conveniências, inclusive para se plantar no mosteiro, justamente por ser alimento. Não ter espaço, é uma planta que precisa de pouco espaço, uma planta que as gerações são breves e que fácil de manejar e de manejo fácil, e ele tinha muito talento para lidar com plantas. Ele tinha uma boa capacidade, digamos assim, um dedo verde, né? Então já cultivava ervilha, já havia isolado variantes puras, já havia feito seleção, aquelas variantes puras, por exemplo, de flores brancas, que ao se cruzarem só gerava flores brancas, então já tinham separado essas variantes. E a partir desse ano, depois dessa seleção de variantes puras, ele começa a hibridizar. Justamente o objetivo dele era observar se havia um padrão hereditário. Que padrão se poderia inferir a partir desses híbridos. E então, entre 1857 a 1864, ele examinou 28 mil plantas, 40 mil flores, cerca de 400 mil sementes, só para se ter uma ideia, que foi um trabalho extremamente, e para uma pessoa só, um trabalho muito minucioso, que demonstra um zelo muito grande dele, contagem de todos esses exemplares, fora que a parte experimental já chego lá. Mas a metodologia que Mendel usa é uma metodologia experimental, porque nós temos o controle, a escolha das variantes, dessas variantes puras para caracteres específicos, temos o controle do cruzamento, temos o controle da contagem dos híbridos, dos caracteres presentes nos híbridos. Então, em 1865, publicou e apresentou o trabalho na Sociedade de Ciência Natural de Brno para pouquíssima gente. Foram cerca de 2 apresentações, foi para pouquíssima gente. E muita gente que estava interessada na parte de agricultura mesmo, voltado. Então não eram pessoas com uma visão necessária para interpretar aqueles resultados. Fora o texto, que foi em alemão, no vernáculo alemão. Ele já falava pouco, o texto dele foi muito mais de tabelas e pouco texto. Texto muito seco, muito árido, e no texto ele não reforçou as implicações do trabalho dele, fora que foi o seguinte, foi um trabalho com ervilhas. Então, outras pessoas diriam na época, será que não é demais não generalizar a partir de uma espécie, de um único trabalho? Então, ele, depois desse tempo, ele entra em contato com von Nageli, da Universidade de Munique, austríaco, que era professor de botânica na Universidade de Munique. Ele já falou dele por conta da ortogênese.
que ele era um ortogeneticista radical naquele período pós-Darwin. A ortogênese diz que existe um padrão hereditário que guia o desenvolvimento embrionário. E von Eggeli achava que esse padrão não era influenciado pelo meio. Certo? Só que von Eggeli achou que não recebeu o trabalho de Mendel. Recebeu o trabalho de Mendel e digamos assim, não valorizou. Achou que aquilo ali não fosse algo generalizável, foi só um caso. Além de mais, Mendel não era do meio acadêmico, Mendel era só um monge, era um amador. E não levou isso depois de Mendel insistir muito com ele. Depois de insistir muito, de escrever muito e von Eggeli mostrou-se um desdém, né? Com um desdém pelo aí. E depois de muito insistir, o von Eggeli ele estava trabalhando com uma planta silvestre, que é a pilosella, mas só que essa pilosella ela não é como a ervilha em termos de reprodução. Ela tem reprodução assexuada, e essa reprodução assexuada que eles não sabiam que existia mascarou os resultados. Não teve os mesmos padrões que Mendel obteve com as ervilhas. E o que aconteceu? Ficou inconclusivo o trabalho, foi um fracasso. E em 1873 ele é promovido a abade e não tem mais nenhum tempo livre para trabalhar com ervilha, com alguma pesquisa. No final das contas, ele nunca deixou de ser monge. No final das contas, ele deixou de ser professor porque ele não passou nos exames. Então ele virou apenas um monge, depois o abade no mosteiro e nunca mais. Trabalhou até que ele faleceu de insuficiência renal, com 62 anos de idade. As anotações dele foram provavelmente incineradas, ficaram só as 40 cópias do trabalho dele que ele mandou imprimir e distribuiu em algumas bibliotecas. Sobraram as 40 cópias, tanto é que as anotações originais não existem. Certo? Sai um pouquinho daqui, mas isso aqui dá para explicar, vocês verem direito. Então, no trabalho dele, certo, ele escolhe variantes puras em que caracteres, forma da semente, nessa figura que já está dizendo que é dominante e que é recessivo. Forma da semente, cor da casca, forma da vagem, cor da vagem, posição das flores, altura das flores. Por exemplo, semente lisa e rugosa. Citando esse exemplo aqui. De acordo com a teoria, com a concepção de hereditariedade da época de Mendel, se você cruzar uma ervilha que tivesse uma semente lisa com uma de semente rugosa, a próxima geração teria que ser uma coisa intermediária. Ou, por exemplo, alta com baixa. A próxima geração era para ser algo intermediário, uma gradação entre uma coisa e outra. Mas não, ele cruzou plantas com a altura das flores alta com plantas com a altura das flores baixa. E o que aconteceu? A primeira geração deu toda de altura alta. Então, essas características, esses caracteres que
aparecem na primeira geração dos híbridos, ele chama de dominante. A que não aparece é recessivo, porque reaparecem na outra geração em que os híbridos são retrocruzados. Ou seja, aquele caractere ou que informava aquele fenótipo, usando palavras modernas, não se perdia, não se diluía, diferente da teoria da pangênese, que além de ser um intermediário, como falei na vez passada, vocês se lembrem que quando a gente tem na teoria da pangênese, dos pangenes, que foi reelaborado por Darwin, certo? Os filhos são uma média dos pais. Aqui não, certo? O caractere, um mascara o outro e na geração seguinte ele reaparece. Aí ele cria aquelas leis, né? Começa a desenvolver aquelas leis que nós já sabemos, né? Aqui falando da metodologia, os métodos, aqui usando justamente flores, aqui não tem nessa figura, no caso flor lilás, roxa e versus brancas, que ele pegou variantes de ervilha de flores roxas e sempre escolheu aos pares, certo? Porque existem outros padrões de cores, mas selecionou uma que fosse só roxa e que desse só branca, e tinha que castrar, digamos assim, as flores das plantas e pegar o pólen de uma variante pura e fecundar a outra e vice-versa. Pegar isso com pincel, pincelando cuidadosamente. Ou seja, você pode ver que esse foi o método que ele usou para fazer o cruzamento, para evitar autofecundação. E aqui os resultados, esperar a próxima geração e ver que, por exemplo, que aqui só dá flor roxa. Isso aqui é dominante em relação à branca. E aqui, autopolinização, só dando na geração P só roxa ou só branca. Polinização cruzada só roxa. Mas na F2, aí temos proporção de 3 roxas para uma branca. E aqui as proporções encontradas, né? As quantidades, as proporções sempre em torno de 3 para 1. 2 e tanto para 1, redondo para 2,8, 2,95 para 1, 2,84 para 1, 3,14 para 1. Então, em média, uma média estatística dá, ou seja, tende a 3 para 1. E assim ele desenvolve aquela lei de Mendel, né? Ele permite que quando que esse padrão, como da cor da semente, é muito próximo também da forma da semente, cor da vagem, forma da vagem, altura do pé de ervilha, posição da flor, cor da flor. Que segue este padrão. Agora, ele publica, quem assiste não entende, o von Nagel recebeu, isso a gente sabe, e não reconheceu o trabalho, e se tem muita tentativa de explicações por que ele não foi reconhecido em vida. Então, vamos falar agora do redescobrimento, mas por que ele não foi reconhecido em vida? Olha, por uma série de motivos. É muito simplista dizer, o trabalho dele está muito acima, ou está muito além do tempo dele, ele fez um trabalho experimental.
um grande problema realmente de Mendel é ele não estar no meio acadêmico para defender o trabalho dele no meio acadêmico, para explicar direito quais foram os fundamentos. Ele não teve oportunidade de fazer palestra para meios acadêmicos. Palestra, por exemplo, na Universidade de Viena, e demonstrar a metodologia que ele usou, porque está muito mal explicado no próprio trabalho dele. A metodologia, ele não contou a história. Ele mesmo não contou essa história direitinho. Não defendeu o seu ponto de vista. Por motivos que estão bem claros, né? Porque ele não era do meio acadêmico. Ele era um monge. Ele não tinha condições, inclusive não tinha condições, a própria timidez dele e de se lançar a essa empreitada. Ou seja, ele não soube também fazer a devida divulgação. Esse trabalho acabou sendo limitado a um só. Parece que ele publicou outro, que foi da Pilosella, com aquele, ou um outro lá, desculpa, mas realmente não teve repercussão nenhuma. Então, olha, no final das contas foi um trabalho só, em vida. E hoje nós chamamos da genética mendeliana. E também foi incrível a redescoberta dele. Certo? Então agora vamos passar falando da redescoberta. O ano que marca a redescoberta foi em 1900. Ele faleceu em 1884. Foi em 84 mesmo? Peraí. Isso mesmo. É que às vezes a memória não ajuda. Foi em 84 mesmo, foi 62 anos. O que aconteceu no finalzinho aí do século XIX é que vários botânicos começaram a fazer o mesmo tipo de trabalho de Mendel. Um deles foi Hugo Marie de Vries, um holandês, né, botânico, que também viu nas ervilhas um bom modelo de investigação e para a hereditariedade. Certo? Ele nasceu em 1848. Então, ele jovem ainda, em 1878, já como professor, aos 30 anos, visita Darwin já é idoso, e tem marcou a vida dele, isso marcou o resto da vida dele, né? Conversa de cerca de 2 horas que ele teve com Darwin. Isso porque ele descobriu a partir de fontes lá onde é que Darwin estava passando umas férias lá, e que não foi nem o Darwin não estava na casa dele, acho que na casa de uma irmã. Então ele se impulsiona para uma pesquisa do ponto de vista da teoria da evolução, e mais ainda para resolver as questões da hereditariedade. Sendo ele botânico, nos anos de 1880, ele faz estudos com variantes estranhas de plantas. Aquelas plantas que ele vai colecionando, selecionando, aquelas plantas que têm variantes aberrantes, por exemplo. E começa a fazer cruzamentos com plantas normais e vai vendo que os resultados desses cruzamentos não são plantas intermediárias. Segue aquele padrão mendeliano, né?
de que tem alguns caracteres que são dominantes, outros recessivos, que a partir da geração F2 já reaparecem um dos caracteres que são recessivos, ele já vai observando que há um padrão que não tem nada a ver com a pangênese, com a teoria dos pangenes. E em 1897 publica o artigo Monstruosidades Hereditárias, em que esses variantes, esses monstros, realmente acabam deixando os caracteres deles adiante, mesmo cruzando com normais. Não há uma normalização do que tinha observado. E em 1900, nesse período, ele trabalha com ervilhas e publica um artigo com ervilha de hibridização, de híbrido de ervilha, do padrão de hereditariedade, muito parecido com o de Mendel, encontrando os mesmos padrões. E nesse mesmo ano ele recebe, faltando aqui, quando o artigo dele já estava pronto e já tinha enviado, ele recebe uma cópia do artigo de Mendel, que um amigo, colega, conseguiu na biblioteca e entregou para ele. Olha, você não está trabalhando com hibridização de ervilhas? Eu encontrei esse artigo que fala de hibridização de ervilhas. E é de um tal de Mendel. Ele olha assim um ano, olha os resultados e olha o ano do artigo, 1865, e quase cai para trás. E ele, na primeira versão do artigo dele, ele não cita Mendel. Depois ele é obrigado a reconhecer e começa a citar. Cai para trás, porque ele diz, um artigo de 1865 tinha antecipado os resultados dele. E uns anos depois, ele, por causa desses estudos com essas monstruosidades, e depois ele observa que tinha plantas com variações que seriam inesperadas para aquela espécie, e que provavelmente aquilo ali não era hereditário, e cria o termo mutante, só que não era mutante de verdade mesmo, mas depois que, pelo sentido atual, né, o termo mutante foi de mudança, mudado em latim, a partir da palavra que significa mudado. Outro que redescobriu Mendel foi Karl Correns. Karl Franz Josef Erich Correns, que é da mesma época, né? Botânico também, em Tübingen, e trabalhava com hibridização de ervilhas e de milho, e encontrou os mesmos padrões e redescobriu o artigo de Mendel. E redescobriu também. Agora, no caso de Correns, ele citou Mendel. E o outro também que cita é o Erich von Teschmark. Desculpa, aqui só para uma curiosidade, que Karl Correns, ele foi orientando de von Nagel na Universidade de Munique. Ele foi orientando do von Nagel, mas não descobriu o artigo de Mendel por causa de von Nagel. Foi de pesquisa em biblioteca. Por ironia do destino, né? Foi justamente ele redescobre os resultados de Mendel, tendo como orientador alguém que tinha desprezado os resultados de Mendel. Certo? Isso aqui, quando ele se torna professor,
professor botânico da Universidade de Tübingen, e redescobre os resultados de Mendel e publica o artigo no ano de 1900. Mesma coisa o Erich von Teschmark-Eisenegger. Agora, ele era da Universidade de Viena e trabalhava com ervilhas e publicou em 1900. E na Universidade de Viena também, na biblioteca, tinha um artigo de Mendel, e ele cita Mendel, por isso que o Hugo de Vries acaba reconhecendo, porque os outros dois citam Mendel, falam da antecedência que Mendel teve em relação a eles, e ele teve que reconhecer, por vergonha, né, que ele redescobriu também e passou a publicar, a fazer a referência. Eu acho que foi nesse mesmo ano de 1900. Agora, é incrível é que foram três botânicos de forma independente, um nos Países Baixos, outro na Alemanha e outro na Áustria, tenham não redescoberto Mendel a partir da leitura de Mendel, mas porque ele estava fazendo o mesmo trabalho, o mesmo tipo de trabalho que Mendel realizou lá entre 1857 e 1864. Ou 56 a 64. 57. Foram 7 anos de trabalho, mas para tabular. No final das contas, foram 8 anos, isso tirando os anos de seleção e de cultivo e de prática com as ervilhas. Muito tempo realmente para render um trabalho de 40 páginas, de cerca de 40 páginas, e que ele mostrou muito mais os resultados do que falou sobre os resultados e das implicações dos resultados, mesmo ele tendo consciência, mas só que ele não tinha muita habilidade. Mendel não tinha muita habilidade de escrever também para valorizar o seu próprio trabalho. E concluindo, agora vamos falar realmente como a genética nasceu a partir desse ponto. A genética realmente nasce graças principalmente a William Bateson, que leu nesse mesmo ano o trabalho de Hugo de Vries, já com a referência a Mendel, e procurou saber também, e viu que Mendel foi um grande injustiçado em vida, ou sentiu isso. Sentiu isso. Aqui eu coloquei uma foto dele bem mais idoso para uma referência, porque depois disso, depois de algum tempo, o apelido dele era Bulldog, o Bulldog de Mendel. Falam que não, é tanto por causa do temperamento em relação à defesa enfática a Mendel, quanto pela própria aparência, pelo próprio jeitão dele. Mas William Bateson, não se sabe se isso é história romancizada dos estudantes, ex-estudantes dele, anos depois, que contam, que deturparam um pouquinho como ele contou, mas o que se conta é que no ano de 1900, Bateson viajou de Cambridge, que ele é professor em Cambridge, para Londres dar uma palestra. E estava com o artigo de De Vries em mãos para ler, que falava de hibridização de plantas. Ele ia falar para um grupo, para uma sociedade voltada justamente para cultivo
em que iam ter agrônomos, né? E leu e viu a referência de Mendel, e quando ele chegou para dar essa palestra, ele foi logo falando sobre o trabalho de Mendel. Um artigo de 1865 já mostrou padrões de hereditariedade em que, se aquilo estiver realmente correto, irá revolucionar a biologia. E a partir daí eles começam a fazer pesquisa de hereditariedade seguindo o modelo mendeliano. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a capa de uma edição bem recente, lógico que não é mesmo na época dele, de um livro dele. O título ele colocou Princípio da Hereditariedade de Mendel, o livro de Bateson, certo? Ele colocou no próprio título Princípios da Hereditariedade de Mendel. Essa aqui é uma capa, lógico, moderna, com foto de Mendel, e autores William Bateson e Gregor Mendel. Ele fez essa homenagem póstuma a Mendel. Eu acho que o que ele chama de só é genética mendeliana, não foi nem por conta dos outros três, certo? Foi muito mais por conta da capacidade de William Bateson de articular e divulgar, e articular no meio acadêmico. Também foi talvez tenha sido um grande motivo de eu estar agora falando de Mendel, foi a defesa que o William Bateson fez. Material para estudar a variação. Ele deixou publicado uma quantidade enorme de trabalhos. Aí sim, porque Mendel fez um artigo só, enquanto que o William Bateson era um grande palestrante, divulgador. Tem uma curiosidade, só uma curiosidade, né? É que em 1904 nasce o filho de Bateson e ele batiza de Gregory Bateson, que é um polímata, foi um polímata britânico. William Bateson era britânico, que estudou da cibernética, aplicou teoria cibernética nas ciências sociais, fora o conhecimento de biologia também. Ele era biólogo semiótico, ou seja, o filho dele foi até muito mais, tem uma cabeça, uma mentalidade, uma intelectualidade até muito mais ampla do que o Bateson, que era um homem também de cultura geral muito grande. Ele não era um que gostava de se especializar. E em 1905, um ano depois, no ano seguinte, ele cria a palavra que é para designar esse campo de estudo da hereditariedade, porque não tinha um nome. Ele cria a palavra genética. Ele foi o grande articulador para a formação da genética mendeliana, sendo mais específico. E a gente pode perguntar, até por conta dos próprios historiadores da ciência, é que no final do século XIX e começo do século XX, nem todos os resultados de padrões hereditários seguiam aquelas leis mendelianas, aquelas proporções. Depois de algum tempo se soube por quê, certo? Mas por que eles insistiram que se devia seguir aqueles padrões? Olha, o que se explica é que Mendel, ou aqueles padrões, aquele modelo mendeliano, estava proporcionando, foram o que eles viram, que ali
eles tinham em mãos uma base para um programa de pesquisa que poderia ser bastante frutífero, e foi. Isso foi muito antes de saber que, só nos anos 1920, se soube que o que é hereditário está nos cromossomos. A palavra gene foi criada em 1909, para saber qual é a unidade que é hereditária. O Peterson, por ele, seria GEN, sem o E. Um colega alemão colocou o E e pegou. É gene com E mesmo. Foi um colega alemão dele que colocou o nome gene. Então, nesse começo, eles deixaram de lado aqueles resultados que não dariam para ser explicados pela genética mendeliana, pelos padrões, pelo modelo mendeliano, e deixaram de lado para ser resolvido depois. E se concentraram nos organismos que tivessem o padrão hereditário do modelo de Mendel. Como se deixado para depois, e realmente foi explicado depois com o caso de crossing over e a própria mutação e outros mecanismos que acontecem durante a recombinação gênica, por exemplo. Então, foi se deixando de lado nos anos 1920 que Thomas Morgan, trabalhando com drosófilas, determina realmente o cromossomo, né? E foi nos anos 1920. E nos anos 1940 se determina o DNA, cerca de 1943, como onde os genes estão, qual é a matéria química dos genes, né? Porque o cromossomo tem proteínas e DNA. Então, só nos anos 1940 e 1953, Watson e Crick propõem um modelo de dupla hélice para explicar a estrutura do DNA, e que foi extremamente bem sucedido esse modelo. Então, o programa de pesquisa que eles inauguram no ano de 1900, no começo do século XX, foi um programa de pesquisa extremamente bem sucedido. Isso falando do programa de pesquisa na terminologia bem do filósofo da ciência Imre Lakatos, americano, que considerava que a ciência era movida por grandes programas de pesquisa. Estamos caminhando para o término da nossa aula hoje, porque os próximos assuntos têm a ver com o século XX, nossa bibliografia, aplicativos auxiliares, nossos créditos. Muito obrigado a todas e a todos, e até a próxima aula.